de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje, dias melhores virão. Olha aí, dias melhores virão. Eu quero fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, então sou doutor pela USP, mestre pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, vamos lá para o nosso tema. Dias melhores virão. Porque depois de um ano tão terrível como foi 2020, a perspectiva futura é de melhora. Ô André, mas por que você está falando isso? Por que você acha que vai melhorar? Porque nós mudamos. Nesse ano de 2020, nós mudamos muito. Porque nós conscientizamos. Nós temos muito mais consciência social, muito mais consciência do que nós tínhamos antes. Porque nós amadurecemos. Às vezes, um período de grande sofrimento, de grande dificuldade, de grandes problemas, trazem grande amadurecimento. Por isso. E esse dia de Natal, 25/12 de 2020, que comemora o nascimento da esperança para o mundo, o nascimento do nosso amado Mestre Jesus, o Cristo, pode renovar as nossas esperanças de que dias melhores virão. Você já pensou nisso? Será que ele veio aqui à toa só para trazer uma mensagem que todo mundo esqueceu e que não vai ser usada? Ou muito pelo contrário? A mensagem dele está mais forte do que nunca. O que seria essa volta tão propalada dele? Alguns entendem de forma literal que ele realmente voltará, o que não me surpreenderia, porque se você ler bem o texto, né, que é o Evangelho, você vai ver que ele não morreu, ele ressurgiu, ele ressuscitou e ascensionou, portanto, não me surpreenderia. Outros acreditam que será um retorno simbólico, um retorno da alma dele, do espírito dele, e isso também é uma possibilidade. Eu respeito as duas visões e entendo que sim, que ele retorna em seu espírito como nunca na atualidade para ajudar a humanidade neste momento. Agora, como renovar a esperança de que dias melhores virão? Eu vou dar um primeiro exemplo. E esses exemplos são fundamentados em reportagens, em matérias, tudo mais. Rafael Coimbra, autor do livro Cérebro Digital e diretor executivo do Tech Institute, fez uma entrevista na Globo News, na qual denunciou que há uma tentativa por parte do governo chinês, e aqui eu quero fazer uma ressalva. Tenho grande admiração pela tradição chinesa, pelo povo chinês, mas tem alguns problemas governamentais lá sérios, como todos sabem. Então, ele denunciou que é uma tentativa do governo chinês de controlar completamente a população do país. As pessoas são obrigadas a mostrar para a polícia seu celular com QR Code. Se o código estiver verde, a pessoa passa. Então ela tem passagem, faz compras, etc. Se estiver amarelo, fica uma semana em casa, volta, não pode circular. E se estiver vermelho, 2 semanas em casa. Num primeiro momento você pode até dizer, André, você de novo, criando o caso. É claro que é por uma questão de Covid ou de contaminação, etc. Mas será que é só isso? Será que é só isso? Vamos pensar um pouquinho. Respeito quem pensa dessa forma, mas vamos pensar um pouquinho. Será que é só boa intenção, saúde? Complicado, né? Por que essa denúncia é tão importante? Porque todos nós podemos nos empenhar para que esse tipo de controle total da população não chegue aqui no Brasil. Porque aí você seria totalmente controlado pela polícia, até se você sai da sua casa ou não. Você perderia esse direito
constitucional de ir e vir. Então a polícia se aproximaria de você e faria esse controle e permitiria ou não você sair da sua casa, andar na rua. Olha a que ponto chega. Como estamos mais conscientes, nos empenharemos, segundo, como estamos mais conscientes, nos empenharemos ao máximo para que tais imposições autoritárias não sejam feitas no Brasil. Então todo esse amadurecimento, toda essa consciência, toda essa mudança interior nos trouxe um espírito diferente. Nós estamos dispostos mais a aceitar uma nova ditadura, uma nova imposição ditatorial. Depois de 2020, percebemos mais quais são os verdadeiros objetivos dos poderes políticos e econômicos. Eu coloco os dois, né? E vou já demonstrar como os dois são problemáticos. Aqui eu estou falando de político, mas tem o problema do poder econômico. Com relação à população, nós não somos mais tão enganáveis como éramos antes de 2020. Enganáveis. Como éramos antes de 2020. Então o que acontece é o seguinte, nós tínhamos uma certa ingenuidade que perdemos no ano de 2020 e percebemos, né, todas as estratégias, toda a manipulação. Sabemos muito bem como esses poderes políticos, econômicos querem prejudicar mesmo a população. E vamos ver de que forma. Então, uma das formas seria essa, né, tirando o direito de ir e vir. Eu vou dar um segundo exemplo, porque o primeiro exemplo é do poder político. Eu vou dar um segundo exemplo do poder econômico. E, como eu disse, eu não me canso de falar dessa questão desses bilionários gananciosos, que um punhado deles tem metade do dinheiro do mundo. O resto da população do mundo tem a outra metade. Para aqueles que acreditam que só o poder político é a praga do mundo, ouça a seguinte reportagem que saiu no G1. O título é o seguinte: quem são os 5 bilionários que mais aumentaram suas fortunas em 2020? Então, esse ano de 2020, você observou isso? Empresas quebrando, gente perdendo emprego, os pobres ficando miseráveis, muitos sem sustento, comida, o mínimo para sobreviver. Então, enquanto a população como um todo está num momento bastante difícil, eles enriqueceram. E aí eu trago a pergunta que eu trouxe no último programa também. Mera coincidência? Ué, é um ano ruim ou um ano bom? E ruim para quem e bom para quem? Ruim para a população e bom para os bilionários? Por que será, né? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. E aí o subtítulo é o seguinte: liderados pela ascensão meteórica de Elon Musk, Elon Musk desenvolveu o Neuralink. Num dos programas meus, eu falo sobre o Neuralink, que é um chip colocado no cérebro. Veja esse programa, vale a pena, porque você vai entender o que é o projeto de Elon Musk, um dos projetos. Mais de 60% dos bilionários do mundo, mais de 60%, significa muito mais que a metade, né? Ficaram mais ricos em 2020. Olha que bonitinho. População empobrecendo, pessoas com dificuldade, e eles mais ricos. Olha aí o que eu falei aqui na matéria. Em meio à pandemia. O que aconteceu? Por que eles ficaram tão mais ricos, né? Então, eu vou só citar esses 5 que a matéria fala. Então, evidentemente, um Elon Musk, diretor executivo da Tesla, mas que tem esse projeto muito polêmico chamado Neuralink. É um chip no cérebro, veja, e já existe, já está patenteado, isso não é... André, mas você e as suas teorias da conspiração, não é teoria da conspiração, já está patenteado e já existe o aparelho Neuralink. Então não é teoria da conspiração, parece, mas é realidade já, o Neuralink. Bom, diretor executivo da Tesla, esse foi o que mais lucrou.
Ele lucrou bilhões, ele se tornou mais bilionário ainda. Jeff Bezos, fundador e diretor executivo da Amazon. O chinês Zhong Shanshan, fundador da Nongfu Spring, que é uma água engarrafada. Bernard Arnault, proprietário do grupo LVMH, que vende artigos de luxo. Ô André, mas numa época de pandemia vendendo artigos de luxo e vende? Claro que vende. Para essa pequena população, né? Dan Gilbert, cofundador da empresa de hipotecas online Quicken Loans. Empresa de hipoteca, você já entendeu, né? O cara está endividado, faz uma hipoteca, se não pagar, perde tudo. Para quem? Para Dan Gilbert. Então é o seguinte, são pessoas muito gananciosas que fazem monopólios. Eu não expliquei muito bem sobre essa questão do monopólio, mas eu acho que aqui cabe uma explicação. Quem fez o maior monopólio nos Estados Unidos foi o Rockefeller, o John Rockefeller. O que ele fez? Ele fazia uma prática da seguinte forma. Ele vendia o produto dele em determinadas cidades mais barato que o concorrente. Às vezes tendo até prejuízo, porque ele tinha lucro como um todo. Então ele chegou a ter 90% de toda a exploração, distribuição e produção, a parte petroquímica do petróleo dos Estados Unidos. Tá? Então ele se concentrou depois de um certo tempo na parte petroquímica, tá? Mas 90%. Então o que ele fazia? Tem um concorrente lá. Então naquela cidade, naquele local, ele vendia o produto dele mais barato que o concorrente. O concorrente ia minguando e vendia a empresa para ele super barata. Aí ele ia lá e comprava. Então ele fez um monopólio. E aí ele ia também fazer o mesmo com outros concorrentes de outras áreas, né? O Carnegie, por exemplo, da American Steel Corporation. Então ele ia fazer o mesmo com o Carnegie. E o Carnegie percebeu. E o Carnegie foi lá e se uniu a ele para os dois fazerem uma empreitada juntos. E funcionou, mas ele quase quebrou o Carnegie também. Então, monopólio é isso, é uma concorrência desleal. Você é mais rico, você vende seu produto, às vezes até com prejuízo num determinado local, quebra o seu concorrente, e aí compra o seu concorrente. Pronto, e vai assimilando o mercado. Isso é um monopólio. Você acha que é correto? Você acha que é uma coisa justa? Nos anos 60, ou um pouco antes, se percebeu que não era justo. Então surgiram as leis antimonopólio. Porque senão, cada uma das áreas ia ficar com uma pessoa só. Um bilionário ia dominar uma área e assim por diante. Então fizeram as leis antimonopólio para que o mercado fosse um pouquinho mais justo. E essas leis, evidentemente, não surtiram tanto efeito, porque hoje voltaram os monopólios. Eles voltam de outras formas, com outras estratégias, outras roupagens, e voltam. E aí o indivíduo se torna bilionário. E aí o que acontece? Ele pega tanto para si que sobra pouco para o restante da população. E aí qual o resultado? Fome, miséria, destruição em massa e tudo mais. Por quê? Porque são pessoas muito gananciosas, que ganham uma quantidade de dinheiro que eles nem em várias vidas gastariam. Para que tudo isso? Justamente porque os bens materiais são limitados, os bens espirituais não, mas os bens materiais são. Então, se um tem de mais, outro vai ter de menos, mas isso é óbvio. Então, o monopólio é isso. E eles fazem monopólio. Burlam as leis e fazem monopólio. Se esses e mais alguns bilionários gananciosos têm metade do dinheiro do mundo, o resto da população do mundo fica com a outra metade. Então, é uma situação completamente injusta, é uma injustiça social, mas que eles querem perpetuar. E agora, pense em 2020. Quantos problemas para toda a população mundial e eles ficaram mais ricos? Você acha que é uma mera coincidência?
Não foi planejado? Pensa melhor, investiga melhor, estuda bastante, você vai descobrir coisas muito interessantes, muito interessantes. Então você acha justo isso, essas técnicas de monopólio, quebrar a concorrência? Quantas empresas quebraram em 2020 e de repente eles ficaram mais ricos? Opa, não tem alguma coisa pelo menos estranha que chama atenção? Mas, diante de fatos tão negativos, como ter esperança de que dias melhores virão? Ô André, mas você está falando uma desgraça, né? Como é que a gente pode ter esperança que dias melhores virão? Olha, eu vou te dar um argumento. Nós da população despertamos. Antes de 2020, o que acontecia conosco? Acreditávamos totalmente na grande mídia. Então a grande mídia falava, não, isso é verdade. A grande mídia falou, é minha referência. Nós éramos assim. Antes de 2020, achávamos os políticos razoáveis, mas também o que ele podia fazer, né? Nessa situação toda, não tinha o que fazer, né? A gente achava isso. Antes de 2020, nós admirávamos os bilionários. Um dia, se eu for um deles, aquela ideia toda, né? Sem ter a noção de como eles chegaram a essas fortunas. Infelizmente, né? Antes de 2020, acreditávamos que os críticos do sistema faziam teorias da conspiração. Então, todas as pessoas que criticavam o sistema social, político, social, seja de esquerda, seja de direita, não importa. Como eu disse, aqui não é uma questão de direita ou esquerda. Aqui é uma questão da humanidade como um todo, de como a gente ter uma maior justiça social, uma sociedade melhor. Então, os críticos do sistema fariam teorias da conspiração. É muita teoria da conspiração. E antes de 2020, achávamos que os poderes não eram ditaduras e não seriam ditatoriais, com algumas exceções. Então a gente achava, bom, sim, tem ditaduras aqui, ali, aquela ou essa. Mas não, o restante é tudo razoável, né? O restante é uma democracia e tudo mais. Nós, no final do programa, nós vamos falar agora depois de 2020. O que aconteceu conosco. E por isso que temos muita esperança e muitas perspectivas de que dias melhores virão. Eu só quero dar 2 dicas para você. Você que quer adquirir o meu livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que é uma pesquisa minha, pesquisa da minha vida, sobre o surgimento da Terra, sobre o que realmente aconteceu no nosso planeta a partir de autores antigos, textos antigos, descobertas científicas. Então eu fui atrás de todas essas descobertas para recompor o passado da Terra, que não é aquele que nos contaram. Então por isso a história que nunca foi contada. Pela editora Madras, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, editora Madras, em todas as livrarias você consegue esse livro. E outra dica que eu gostaria de te dar é o meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que você consegue pela Amazon.com e ele foi feito pelas Novas Edições Acadêmicas, que é uma editora na Alemanha, com filial em Portugal e filial nos Estados Unidos. Ok? Vamos falar da parte final. Depois de 2020, nós mudamos. E nós temos a consciência e sabemos que os poderes são ditatoriais. E voltamos a lutar pela nossa liberdade. Especialmente a liberdade de ir e vir. Porque nós percebemos que não há um interesse apenas na nossa saúde. Tá? Nós seguimos as leis, mas nós pressionamos também. Então a população também não aceita mais determinadas imposições ditatoriais. Então nós estamos questionando, atentos e buscando o que é mais razoável para a população como um todo.
Sabemos que a conspiração não é mera teoria. Antes pensávamos em teoria da conspiração. Hoje sabemos que não é mera teoria, que realmente existem conspirações. Claro, dos monopólios, do poder econômico, são conspirações. O monopólio é o quê? Se não uma conspiração para acabar com os concorrentes. Isso é um monopólio, é uma conspiração. E muitas vezes o poder político faz uma conspiração contra a população, contra outros candidatos. Isso existe, né? Então hoje sabemos que a conspiração não é mais uma mera teoria. Ela é uma prática, e nós estamos vendo, usada na política e na economia. Sabemos que os bilionários fazem práticas de monopólio, burlando as leis, né? Então, tem leis antimonopólio, antitrust, mas dá-se um jeito, né? Existem várias marcas de um mesmo dono. Então, é como a mídia. Muitos canais e poucos donos. Tá? Então, é uma forma de você fazer um monopólio. Então, você sozinho é dono desta, mais daquela das principais. Pronto. É um monopólio. Disfarçado, né? Porque parece que tem vários canais. Parece que tem uma concorrência. Produtos no mercado, não vou citar quais, mas você pensa assim, puxa, que legal, eu posso escolher entre este, este e este. São do mesmo dono. E ele faz 3 linhas, uma mais cara, uma mediana e uma mais barata, mais popular. É o mesmo dono. E aí a gente pensa, puxa, que bom que tem uma certa concorrência. Às vezes não tem. Não vou falar o produto. Por práticas, como é que se faz um monopólio? Por práticas que são chamadas de investimentos cruzados. Então, você tem um monopólio de uma determinada área, está faturando muito, você quer entrar numa outra área, lança o seu produto mais barato que os demais, com uma boa qualidade, quebra os concorrentes, pronto, monopoliza aquela área também. E vai daí para frente. São práticas de mercado. Muito incorretas, mas são usadas. Então, nós temos problemas diante do poder político, diante do poder econômico. Nós temos problemas no poder econômico, no poder político, que trazem todo esse problema para a população. E o resultado disso é pobreza, miséria, empresas fechando e tudo mais. Sabemos sobre politicagem. Aqui no Brasil a gente conhece muito bem, né? Há muito tempo, né? Mistura de política com sacanagem, essa foi a melhor definição. Politicagem, mistura de política com sacanagem. Gostei da definição. Mesmo que uma ou outra informação boa escape, sabemos que de toda a desinformação feita pela grande mídia. Então escapam informações preciosas, sim, mas sabemos de toda a desinformação que é feita. Então, por que dias melhores virão? Pelo nosso grau de consciência, pela nossa luta a partir de agora, porque agora já passou a fase da consciência, já temos a consciência. Agora, mãos à obra. Vamos lutar para preservar a nossa liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, não aceitar mais a censura, tanto das mídias sociais como das demais mídias, e termos liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, lutar pela nossa liberdade. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.